aí pessoal, estamos aqui em mais uma aula do Rastilho Espaço Criativo. Eu sou o Jorge Lucas e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o que é um ensaio fotográfico. Vamos lá? No ensaio a gente tem algumas técnicas que a gente pode utilizar para estar compondo essa série de imagens e assim nos ajudar a organizar essas fotos e contar uma história de uma maneira mais organizada. Mas então, o que define realmente um ensaio fotográfico? Geralmente a gente pode colocar um tema como uma forma da gente iniciar a criação de um ensaio fotográfico. Mas o ensaio fotográfico é esse conjunto de fotos em que eu vou fotografar ou selecionar dentro do meu portfólio, escolher um tema e assim tentar contar uma história com essas minhas fotos. O ensaio fotográfico geralmente está encaixado dentro de um tema. Esse recurso nos ajuda muito a gente conseguir alinhar, organizar essas fotos para a gente criar um ensaio coerente. Essa coerência se dá tanto na escolha do tema como em outros aspectos teóricos e técnicos da nossa imagem, seja o enquadramento, a cor que a gente vai utilizar ou o preto e branco, técnicas que a gente vai utilizar na composição das imagens desse ensaio. Então tudo isso dialoga para que a gente consiga construir um ensaio coerente. Temos uma oficina aqui na escola que se chama o Prático Leitura e nela a gente dá sempre um tema para que os alunos consigam assim trabalhar dentro desse tema e criar um ensaio que conte uma história com essa temática. Aqui na oficina Prática e Leitura, a gente já propôs diversos temas. Um deles que chamou bastante atenção é o tema personagem. Outro também foi o invisível. Um também que se destacou bastante foi quando a gente colocou uma cor para que os alunos criassem um ensaio com essa cor nas fotografias. Por exemplo, quando utilizamos o tema o invisível na nossa oficina de fotografia de rua, como a gente vai conseguir fotografar algo que é invisível? Isso foi indagado pelos alunos. Mas aí, como a gente pode ver aqui em algumas imagens, por exemplo, essa foto retrata algo que de certa forma é invisível, que é a fé. Veja que na foto nós temos duas mãos que se entrelaçam entre si e a gente tem uma luz que bate exatamente nesse ponto, no ponto das mãos entrelaçadas, fazendo com que a gente tenha uma percepção que a pessoa está orando, que a pessoa está com fé em algo. E a fé, esse movimento de fé, esse movimento de orar, é em tese algo invisível para cada um de nós. Ainda no tema invisível, temos também essa outra imagem em que temos um personagem que ele está com a mão esticada e a gente consegue ver que ele está dando um folheto, dando um papel, algo bíblico. Mas o que nos chama a atenção é que a luz está batendo exatamente nesse folheto. É como se algo divino estivesse entregando aquele papel para uma pessoa. Então, algo divino, algo que a gente não consegue ver. Mais uma vez, a fé na nossa imagem, algo invisível dentro do nosso ensaio com o tema que a gente escolheu. Ainda seguindo na ideia de que a gente utiliza temas para criar, para compor ensaios, uma vez a gente utilizou o tema personagem. Vamos ver essa foto a seguir. A gente tem aqui um personagem que ele está meio que parecendo um bruxo do meio da cidade. Por quê? A gente uniu três elementos aí nessa foto. A gente tem uma capa com a cor roxa, que não é uma cor muito usual. A semiótica da imagem, da pose como ele está, ela está bem enquadrada. E essa capa tem um triângulo na cabeça, né, remetendo a gente a esse chapéu de bruxo, nos dá essa impressão de que ele é um mago, ele é um ser meio mitológico. Então a gente juntou aí o ângulo da imagem, a cor da capa e a forma que esse chapéu está na cabeça dele para formar esse personagem e assim a gente conseguir fotos dentro desse tema e criar um ensaio que se encaixasse com essa temática. Nesse outro exemplo, ainda no tema personagem, temos também agora uma senhora que também está utilizando um adereço da cor roxa na cabeça e dessa vez uma peruca. O que é que transforma uma pessoa em um personagem? Não necessariamente somente itens que ela utiliza em si, mas aqui nessa nossa imagem ela está utilizando algo que está colocando ela em evidência as demais pessoas que estão ali. Então ela está se destacando mais do que todo mundo. Então ela é um personagem dentro daquela cena. Então essas duas fotos utilizaram de um tema para que se unissem e firmassem assim um ensaio. Créditos aqui para o autor dessas duas fotos, o nosso grande professor, Tiago Braga. Vendo que para criar um bom ensaio é interessante a gente ter um tema na hora da composição desse ensaio, seja na hora de fotografar ou organizar essas fotos, lembre-se também que para a gente criar um ritmo no nosso ensaio, é interessante você sempre colocar a melhor foto no começo e aí, digamos que você cria um ensaio de 5 fotos. A melhor foto, a número 1, a que impacta, você vê e você, essa foto conta totalmente a história do tema que eu propus. Digamos, a foto do mágico que a gente acabou de falar seria uma excelente foto de capa, uma excelente foto de abertura de um ensaio.
E aí dentro das outras 5 imagens, no meio eu coloco na número 2 e 3, coloco fotos que não estão aí, que não são ruins, digamos assim, mas que perante as outras do início e do final não tem um peso tão grande quanto essas outras fotos. Então são as fotos que são boas sim, mas que não tem um peso tão grande quanto as outras fotos, como a de capa e as finais. E aí as fotos 4 e 5, que são as finais, a gente coloca aí as melhores fotos, as que têm um peso muito grande, as que conseguem se comunicar e se conectar exatamente com o tema. E também, claro, sempre lembrar, tentar sempre compor essas imagens para conversar entre si. Foto número 1, 2, 3, 4 e 5. Esse é o grande trunfo do ensaio, né? Quando a gente consegue fazer com que as nossas fotos conversem entre si. E é isso, pessoal. Essa aqui foi só uma dica rápida de como funciona a criação de um ensaio, como a gente pode estar criando o nosso primeiro ensaio. Então, depois dessa aula, pegue a sua câmera, se desafie, coloque um tema para fotografar e crie um primeiro ensaio. Tenho certeza que a partir da primeira prática e continuando a praticar diariamente, você vai conseguir criar e visualizar imagens de um jeito totalmente diferente. Eu sou George Lucas e essa foi mais uma aula aqui do Rastilho Espaço Criativo no YouTube. Espero ver todos vocês no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal e, é claro, vem pro Rastilho.